Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de Direito Previdenciário. Hoje nós vamos estudar mais um dos benefícios em espécie. Hoje nós vamos estudar o benefício da aposentadoria por idade. Nós dividimos este benefício em duas aulas. Por quê? Porque existem duas espécies de aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade urbana e a aposentadoria por idade rural. Então, nesta aula, nós vamos estudar a aposentadoria por idade urbana, ok? Vamos lá. Sempre começamos com um conceito, né? O conceito que nós retiramos da própria legislação previdenciária. E aqui embaixo, como de costume, eu sempre trago para vocês a previsão constitucional deste benefício, que está no artigo 201 da Constituição Federal, e os artigos tanto da Lei de Benefícios, a Lei 8.213, como também os artigos correspondentes ao Decreto 3.048 de 99. Bom, a aposentadoria por idade é um benefício que será devido ao segurado que cumprir a carência exigida na lei, completar 65 anos de idade se for homem e 60 anos de idade se mulher. Então veja, como requisitos deste benefício nós temos o primeiro, que é também chamado de fato gerador, né? Fato gerador, que é justamente... ficou horrível isso, né? Vamos apagar. Que é justamente o fato gerador previsto no artigo 201, que é a idade avançada. E, além deste requisito, nós temos a exigência de 180 contribuições mensais, que está previsto no artigo 142. Nós vamos ver separadamente cada um destes dois requisitos e vamos entender se esta espécie de benefício exige ou não qualidade segurada, e já vamos explicar o que é qualidade segurado. Pois bem, qualidade de segurado, o segurado só tem em dois momentos. Ou ele está efetivamente trabalhando, ou ele está no que nós chamamos de período de graça, o que a lei chama de período de graça. Esse período de graça, ele pode ser de até 3 meses, de 3 meses até 36 meses, conforme o artigo 15 da Lei 8.213, a Lei de Benefícios. Que a gente já tem, né, já estudamos o período, a manutenção da qualidade segurada, o período de qualidade segurado, numa lei específica que nós temos aqui. Pois bem, não exige qualidade segurado para a aposentadoria por idade urbana. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Em determinado momento, o segurado contribuiu para a Previdência um número X de contribuições, cumprindo a carência, né, que nós já vamos ver, de carência exigida de contribuições para a obtenção deste benefício, mas ainda não tinha implementado o requisito etário, que é um dos requisitos selecionadores do benefício da aposentadoria por idade. Pois bem, vamos imaginar a seguinte situação. Este segurado que contribuiu durante 20 anos para a Previdência Social, hoje está desempregado. Essa situação de desemprego involuntário permanece por 5 anos, até que, em determinado ano, ele completa a idade exigida para a aposentadoria por idade. Ao implementar o requisito etário, ele não tem mais qualidade de segurado, mas vai ter direito ao benefício da aposentadoria por idade? Não apresentando a comprovação da qualidade de segurado? Neste caso específico, sim. Nós já estamos estudando benefícios há bastante tempo e já conseguimos verificar que quase todos os benefícios previdenciários exigem qualidade de segurado, exigem que o segurado esteja ou contribuindo ou em período de graça. A aposentadoria por idade urbana é uma exceção, que não exige, no momento em que o segurado implementa os requisitos exigidos para a obtenção deste benefício, a qualidade de segurado. Vamos ver o que diz o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 10.666 de 2003. Essa previsão legal explica para nós o seguinte, que na hipótese da aposentadoria por idade urbana, a perda da qualidade segurada não será considerada para a concessão deste benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para o efeito de carência na data do requerimento do benefício. O segurado só vai poder requerer o benefício da aposentadoria por idade no momento em que ele implementa os dois requisitos exigidos pela lei, quais sejam a idade avançada e
a carência exigida no momento em que ele implementa a idade para a obtenção do benefício, não exigindo, portanto, qualidade de segurado no momento em que ele está fazendo o requerimento. Aqui eu até faço um parênteses. Por quê? Imagine a seguinte situação de um segurado que já havia implementado os requisitos para a obtenção da aposentadoria por idade e não havia requerido o benefício na Previdência Social. Imagine que este segurado venha a falecer. Os seus dependentes terão direito à pensão por morte? É também um caso específico previsto na lei, que mesmo ele tendo perdido a qualidade de segurado, que é um dos requisitos que nós já vimos da pensão por morte, os dependentes terão direito à pensão por morte, porque no momento do óbito ele já havia implementado os requisitos para a aposentadoria por idade, mesmo sem ter requerido o benefício perante a Previdência Social, ok? Então, qualidade de segurado não é exigida para aquele que vai requerer o benefício da aposentadoria por idade, ok? Vamos para o segundo requisito. Desculpa, o primeiro requisito, que é o requisito da carência. Pois bem, a carência, a partir da Lei 8.213 de 91, ela passou a ser de 180 contribuições mensais. 180 contribuições mensais igual a 15 anos de contribuição, né? Quem se filiou após a promulgação da Lei 8.213, em 1991, já tem que implementar este requisito, tem que cumprir obrigatoriamente 180 contribuições mensais para ter direito à aposentadoria por idade urbana. Essa essa regra da carência de 180 contribuições, ela se aplica para as 3 aposentadorias programáveis existentes no regime geral de Previdência Social, quais sejam a aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial. Antes da Lei 8.213 de 91, a legislação previdenciária exigia apenas 60 contribuições para a obtenção, para o cumprimento do requisito carência e obtenção do benefício da aposentadoria por idade. Pois bem, eu sempre explico da seguinte maneira. Cada vez que nós temos uma alteração legislativa, tínhamos uma lei, que era a lei de 3.087 de 60, que previa uma carência para as aposentadorias programáveis, também chamada de aposentadorias voluntárias, de 60 contribuições. Em 1991, de 60 passou para 180 contribuições. É uma diferença muito grande. E o que acontece com aqueles segurados que estão na eminência de cumprir os requisitos exigidos para determinado benefício? Terão que entrar na regra nova ou permanece aplicado a eles a regra anterior? Nenhuma nem outra. O que as alterações legislativas previdenciárias fazem é fazer uma regra de transição. Sempre quando nós temos uma alteração assim muito gritante, uma alteração, uma mudança bem significativa, veja, de 60 contribuições passou a exigir 180, a própria lei vai apresentar algum artigo, algo que nós chamamos de regra de transição. Esse artigo, que é a regra de transição, é como se dissesse ao segurado que estava próximo a implementar os requisitos, dissesse a seguinte opção: olha, você na data de 1991 não tem os 60 contribuições exigidas da lei antiga, então vamos dar um prazo um pouco menor, né, para você implementar os requisitos. Isso é o que acontece com a tabela progressiva do artigo 142 da lei. Vamos dar uma olhadinha. Eu não trouxe todos os artigos aqui, toda a tabela do artigo 142, mas já dá pra gente ter uma ideia. Aqueles segurados que estavam filiados antes de 91 no regime geral de Previdência Social, que estavam próximos a cumprir a idade exigida para a aposentadoria por idade urbana, em 1991 e 92, permaneceu a carência de 60 meses. Já em 93, a carência passou de 60 para 66 meses. 94, 95, 96, assim por diante. Em 97, a carência passou a ser de 96 anos. Então, só um parêntese. Por que traz a idade e a quantidade de meses exigido para o cumprimento da carência? Aquele que completa a idade exigida
em 1997, que implementa o requisito etário, tem que apresentar uma carência de no mínimo 96 meses. É assim que funciona. Em 2001, a carência é todo aquele que implementasse o requisito etário em 2001 tinha que comprovar uma carência de 120 meses. Em 2003, uma carência de 132 meses. Em 2007, uma carência de 156. E a partir de 2011, todos os segurados que implementam o requisito etário a partir de 2011 já entram na regra da lei nova que não é tão nova, que é desde 1991, né? Entram na regra da lei 8.291, a lei 8.213 de 1991, que exige a carência de 180 meses. Então, a carência de 180 meses vale tanto para o segurado que implementou o requisito etário no ano de 2011, como para todos aqueles que se filiaram ao regime geral de previdência social a partir da promulgação da lei 8.213 de 91. Ok, pessoal? Então, vejam só. Aí eu trouxe uma súmula, vocês sabem que o nosso estudo aqui do direito previdenciário, nós tentamos, na medida do possível, trazer para você tudo o que é de mais atualizado na legislação previdenciária e também todos os entendimentos jurisprudenciais, principalmente as súmulas da TNU, do STJ, enfim, que dizem respeito ao estudo que nós estamos realizando no momento. Então vejam o que diz a súmula 44 da TNU. Para efeito de aposentadoria urbana, por idade, a tabela progressiva de carência prevista no artigo 142 da lei deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para a concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente. Essa é uma súmula muito importante, porque senão imagine, se ele em 2009 implementava o requisito etário, mas não tinha contribuição exigida para o ano de 2009, ele tinha que contribuir mais tempo. Então, essa súmula veio para dizer o seguinte: no ano em que ele implementa o requisito etário, é aquela contribuição, é aquela carência que ele deve cumprir, independentemente dessa carência ser cumprida 1, 2 ou 3 anos depois. Não vai ser exigida uma carência posterior, aumentar o número de carências. Então, eu sempre tenho que analisar o ano em que o segurado implementa o requisito etário. Quando eu analiso o ano, eu já vejo lá na tabela do artigo 142 da lei qual é a carência exigida. Tudo bem, pessoal? O fato gerador, previsto no artigo 201, nós sempre falamos de fato gerador, mas também muitos autores falam de contingências sociais, que são aqueles eventos que o próprio Estado selecionou para dar subsistência, dar a proteção social aos seus segurados. Pois bem, a idade avançada é o fato gerador da aposentadoria por idade urbana. Nós temos ainda hoje, a diferença entre homens e mulheres. Sabemos que existe a possibilidade de que isso venha a ser modificado numa posterior reforma previdenciária, mas o que nós temos hoje é que, na data da gravação desta aula, é que 65 anos se exigirá para o homem, para se aposentar por idade urbana, e 60 anos para a mulher. Eu trouxe aqui apenas uma observação para que vocês vejam que idoso, segundo a lei do idoso, é considerado a partir dos 60 anos de idade, tanto homem quanto mulher. A gente não pode confundir isso com a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, que leva, sim, em consideração a idade avançada, tem uma idade específica para a implementação do requisito etário, 65 anos homem e 60 anos se mulher. Então, aqui nós concluímos os dois requisitos básicos para a obtenção da aposentadoria por idade urbana. Quais sejam? Carência, que a partir de 2011 é de 180 meses, e o fato gerador, que é ter a idade de 65 anos homem e 60 anos mulher. Estes dois requisitos, idade mais contribuição, tem que ser preenchidos simultaneamente, concomitantemente?
Pois bem, vejam o que diz a súmula 2 da TNU. Para a concessão da aposentadoria por idade, não é necessário que os requisitos da idade e da carência sejam preenchidos simultaneamente. Então, claro, eu preciso, em primeiro lugar, preencher a idade avançada. Mas, se no ano em que eu implemento o requisito etário eu ainda não tenho as contribuições exigidas, né, eu tenho que trabalhar mais algum tempo para implementar o seguinte requisito. Então, não exige, a lei não exige que sejam preenchidos os dois requisitos simultaneamente. Veja o exemplo de uma segurada. Uma dona de casa que não contribuiu para a Previdência Social e que encontrou um emprego. Ela tem 55 anos de idade e encontrou o seu primeiro emprego. Quanto tempo ela vai ter que trabalhar para se aposentar por idade? Nós sabemos que se ela é uma trabalhadora urbana, a idade exigida para que ela possa vir a se aposentar é de 60 anos. Mas no ano em que ela vai implementar o requisito etário, ou seja, daqui 5 anos, ela vai ter preenchido a carência exigida? Não. Daqui 5 anos, ela vai ter apenas 10 anos de contribuição. Portanto, ela precisa apresentar 15 anos de contribuição, 180 contribuições. Ela vai, quando ela implementar o requisito da carência, ela já vai estar com 70 anos ou 65 anos, né? Vai ter uma idade superior, mas não existe nenhum prejuízo quanto a isso. A única coisa é que ela vai ter que trabalhar um pouco a mais acima da idade para poder receber o benefício da aposentadoria por idade. Lembrando que estes requisitos que nós estudamos para a obtenção de cada um dos benefícios são os requisitos previstos no princípio constitucional da seletividade, que está previsto lá no artigo 194 da Constituição Federal. Porque vejam, se nós parássemos para pensar que toda pessoa que apresenta idade avançada tem direito a um benefício previdenciário, o Estado não teria recursos financeiros para concessão deste benefício para toda a população que apresenta o requisito idade avançada. Por isso que o Estado, ele, além de selecionar as contingências sociais, ele também precisa selecionar dentre aqueles que apresentam as contingências sociais, dentre aqueles que apresentam o risco social, quais sejam, neste caso, idade avançada, destes ele impõe um outro requisito, que é o cumprimento de carência, justamente porque os recursos do Estado, como nós sabemos, eles são finitos. Então, é verdadeira a afirmação quando se diz nem toda pessoa que tem uma idade avançada terá direito à aposentadoria por idade. Se o nosso sistema é contributivo, nós precisamos primeiramente contribuir para depois ter direito aos benefícios. Por isso que na maioria dos benefícios previdenciários vai se exigir qualidade de segurado, carência e, por óbvio, a apresentação do fato gerador. Pois bem, a data do início da aposentadoria por idade é a mesma tanto para o aposentado por idade rural como pelo aposentado por idade urbana. A data do início, a DIB, né, está no artigo 49 da lei e diz o seguinte: para o segurado empregado, inclusive o doméstico, será devido a aposentadoria por idade da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela, ou da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo de 90 dias. Vamos entender um pouquinho melhor. Essa situação aqui só vale para o segurado empregado e para o segurado empregado doméstico, ok? Essa situação só vale para os dois. Existem duas situações. Vejam, é totalmente normal que um segurado continue trabalhando e, enquanto está trabalhando, faz o seu requerimento de aposentadoria por idade perante o INSS. Então, neste caso, ainda não houve desligamento do trabalho, certo? Se não houve desligamento da empresa, ele continua trabalhando, ele ou ela, né, vai receber o benefício da aposentadoria por idade na data o retroativo, a data do requerimento, é o que nós chamamos de DER, data da entrada do requerimento, porque ele não se desligou do emprego. Se ele se desliga do emprego e não transcorreu da data do último dia do emprego, né, do último dia de trabalho dele,
desta data até a data em que ele entrou com o pedido administrativo, com o requerimento administrativo, não transcorreu um lapso temporal de 90 dias, ele vai receber desde a data do seu desligamento. Agora, se desde a data do desligamento até a data em que ele requereu o benefício previdenciário já tiver transcorrido 90 dias, ele irá receber da data em que ele irá receber a sua aposentadoria por idade, da data em que ele fez o seu requerimento administrativo, ok? E os demais segurados, porque essa hipótese que nós vimos só vale para o empregado e para o empregado doméstico. Os demais segurados, vamos relembrar quem são os demais segurados. Porque este benefício é um benefício devido a todos os segurados da Previdência Social, tanto os obrigatórios como os facultativos. Segurados obrigatórios, nós temos o empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e o segurado especial. Como o segurado facultativo, né, aquele que se filia voluntariamente, que não exerce uma atividade remunerada. Todos eles têm direito à aposentadoria por idade. Nos dois primeiros casos, nós vimos o empregado e o empregado doméstico, quando que começam a receber a aposentadoria por idade. Aqui, nós temos para os demais segurados. Irão receber a aposentadoria por idade na mesma data da entrada do requerimento. Então, a DIB, né, a data do início do benefício, será igual a DER, né, data da entrada do requerimento. Aquela questão dos 90 dias só vale para o empregado e para o empregado doméstico. Valor do benefício. Vejam, trouxe aqui para nós equipararmos, né? Tanto a aposentadoria por idade urbana como a aposentadoria por idade rural. A aposentadoria por idade urbana, o valor do benefício, inicia em 70% do salário de benefício e por cada ano de contribuição que o segurado comprove, eu vou acrescentar 1%. Como que funciona isso? Em primeiro lugar, o que é salário de benefício? Salário de benefício, ou também chamado de SB, a legislação diz para nós que é uma média aritmética dos 80 maiores salários de contribuição de julho de 94 para cá. Então, eu escolho as maiores contribuições e faço uma média aritmética simples. Somo tudo e divido pelo mesmo número de meses, de anos de contribuição. Aí eu encontro o valor do SB. Vamos imaginar que o valor do SB deste segurado é de R$2.000, ok? R$2.000. Qual é o valor da RMI de um segurado que se aposenta, renda mensal inicial, de um segurado que se aposenta por idade? Ele não começa com estes 2.000, ele começa com 70% deste valor, ok? Então, eu faço lá a conta, 70% de 2.000 e vou acrescentando 1% por ano de contribuição. Se ele tem 15 anos, a RMI dele será de 85% do SB. E assim por diante, ok? Até, no máximo, 100% do salário de benefício, ok? Já o segurado especial, que nós vamos ver na próxima aula, que vai se aposentar pela aposentadoria por idade rural, só terá direito a um valor de um salário mínimo. Este será a RMI do segurado especial, salvo se ele contribuir de forma facultativa com valor acima de um salário mínimo. Mas, via de regra, a aposentadoria por idade rural sempre será de um salário mínimo, ok? Então, aqui só para ilustrar, né? 70% do salário de benefício, que nós já sabemos como que calculamos o salário de benefício, mais 1% a cada grupo de 12 contribuições até 100%. Vejam uma observação bem importante com relação à aposentadoria por idade. Vejam lá. O valor do benefício deve ser calculado com ou sem o fator previdenciário, concedendo-se o que for mais vantajoso para o segurado. Por que eu falei que chamei a atenção de vocês para esta observação? Porque o famigerado fator previdenciário, que nós vamos estudar com mais detalhe na aposentadoria por tempo de contribuição, nada mais é do que uma fórmula matemática que leva em consideração a idade do segurado no momento em que ele está requerendo a aposentadoria, o tempo de contribuição que ele tem na data em que ele está requerendo a aposentadoria, bem como a expectativa de vida deste segurado no momento em que ele está requerendo o seu benefício previdenciário. Este fator previdenciário, na aposentadoria por idade,
urbana só pode ser aplicado se for para beneficiar o segurado. Então vejam, diferente da aposentadoria por tempo de contribuição, que o fator previdenciário ele é obrigatório, exceto em algumas circunstâncias que nós vamos estudar lá para frente, aqui o fator previdenciário só será aplicado se for para beneficiar o segurado. Então, o que isso significa? Significa que o INSS, no momento em que vai demonstrar para o segurado qual é o valor da sua RMI, o INSS está obrigado a fazer 2 cálculos. Um com a incidência do fator previdenciário e outro sem a incidência do fator previdenciário. De tal forma que será concedido, é obrigatório para o servidor do INSS conceder para este segurado o benefício mais vantajoso. Mas será que existe alguma maneira do fator previdenciário beneficiar o segurado? Sim. Se este segurado tem uma idade avançada e possui um tempo de contribuição considerável, com certeza o fator previdenciário irá beneficiá-lo no momento da concessão da aposentadoria por idade. Ok, pessoal? Então vejam, uma observação bem importante, porque se alguma questão por aí, né, perguntar que só existe o fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição, essa questão está falsa, porque o fator previdenciário também se aplica na aposentadoria por idade urbana. No entanto, ela não é obrigatória, ela é facultativa, só será aplicada se for para conceder um benefício mais vantajoso para o segurado. Então é isso que nós acabamos de falar agora. Segunda observação bem importante também é que assim, hoje o INSS não faz mais, né? Antes a pessoa ia até lá e pedia para fazer uma contagem do seu tempo de contribuição, ver quanto tempo, se ele já preencheu a carência, já mais ou menos pensando quanto tempo falta para ele se aposentar, tanto por tempo de contribuição ou por idade. Se ele vai conseguir uma aposentadoria por tempo de contribuição ou se a ele só será devida a aposentadoria por idade. Pois bem, não existe mais essa forma de nós fazermos essa contagem que o INSS fazia antes. Então agora o segurado tem que requerer o seu benefício. Ele vai requerer através da página do INSS ou através do 135 ou até mesmo indo pessoalmente para agendar um atendimento e vai levar toda a documentação, tudo aquilo que ele tem para comprovar o seu tempo de contribuição, a carência, bem como a certidão de algum documento pessoal que vai comprovar a idade que ele tem no momento, né? E vejam, se o INSS concede a aposentadoria, né? Porque o INSS pode deferir ou indeferir o seu pedido administrativo. Vamos imaginar que o INSS defere o seu pedido administrativo. Ao deferir este pedido administrativo, o aposentado, ele ainda está em tempo de não aceitar aquela aposentadoria. Como assim, professora? Exatamente o que eu estou dizendo. Ele fez o requerimento administrativo para a aposentadoria, se na hora em que ele for ver a renda mensal inicial dele, disser, não, mas olha, se eu contribuir mais uns 2 ou 3 anos, e como eu ainda estou trabalhando, tenho uma capacidade laborativa ativa, vou contribuir mais 2 ou 3 anos e o meu salário vai aumentar. Se ele chega a esta conclusão, ele simplesmente, ao não sacar o fundo de garantia, não sacar o seu PIS e não sacar o primeiro pagamento do benefício, ele está automaticamente dizendo para o INSS, opa, não quero me aposentar agora, vou esperar um pouco mais e lá para frente eu dou novamente entrada no novo requerimento administrativo já para computar mais algum período e eu possa me aposentar com uma renda mensal inicial um pouco maior. Ok? Como que ocorre a concessão da aposentadoria? A efetivação, a efetividade da concessão, a partir do momento em que o segurado saca ou o seu FGTS, o seu PIS ou o seu pagamento do primeiro pagamento do benefício previdenciário. A partir deste momento, este segurado se torna aposentado perante o regime geral da Previdência Social. Não há volta atrás. E quando eu digo que não há volta atrás, não há volta atrás mesmo. Porque constitucionalmente a aposentadoria é um direito constitucional e como tal é irrenunciável. Recentemente, no dia 26 de outubro de 2016, nós tivemos o julgamento do STF com relação à desaposentação. Que era justamente o caso dos trabalhadores que contribuíam um certo tempo
né? E se aposentava, vamos imaginar, não tinha o tempo completo para se aposentar por tempo de contribuição, mas já tinha a idade e já podia se aposentar por aposentadoria por idade. Pegava essa aposentadoria, ou uma aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, que existia à época, se aposentava e continuava contribuindo. Futuramente ele dizia para o Estado, olha, agora eu não quero mais aquela aposentadoria e eu quero que você compute todas as minhas contribuições efetuadas a partir do momento em que eu me aposentei, para que a minha renda de benefício seja aumentada. Isso já não existe mais. E até mesmo se nós analisarmos o princípio da solidariedade de tal forma que todas as contribuições para o regime de repartição simples, que é o regime do INSS, né? Todas as contribuições elas servem para beneficiar o todo e não a pessoa, né? É um pacto de gerações, as contribuições vão para o sistema e não por uma conta individualizada do segurado. A desaposentação, de fato, ela se torna inconstitucional, mesmo porque o direito à aposentadoria ela é irrenunciável. Então, a partir do momento em que o segurado se aposenta, sacando o primeiro benefício, fundo de garantia ou PIS, não há volta atrás, ok? Essa era uma observação que eu gostaria de fazer para vocês. Já estamos nos encaminhando, né, para a parte final da nossa aula. Aqui eu só trouxe para vocês a diferença da aposentadoria compulsória, tanto no RGPS como no regime próprio, que nós sabemos que existe, né? São 3 os regimes obrigatórios: o regime geral de previdência social, o regime próprio, que daí vai depender do concurso, da onde que, se é estadual, se é municipal, se é da União, e temos ainda o regime militar, que são os 3 regimes obrigatórios. O objeto do nosso estudo, né, é o regime geral da previdência social. Existe aposentadoria compulsória no regime geral? Sim. Existe previsão na lei que para o homem, quando ele complete 70 anos, a própria empresa pode requerer a sua aposentadoria de forma compulsória, e 65 para a mulher. É uma faculdade que as empresas têm, né? E se torna de forma obrigatória para o segurado. Lá no regime geral, aquele que se aposenta de forma compulsória com 70 anos homem e 65 mulher, tem direito sim à indenização trabalhista. Vejam, isso gerou uma polêmica durante muitos anos e hoje já está totalmente pacificado. Aquele que se aposenta de forma compulsória terá as mesmas verbas como se tivesse sido demitido sem justa causa. E a data da rescisão do contrato será a data anterior ao dia em que foi concedida a aposentadoria deste segurado. No regime próprio, é obrigatória para os 2 sujeitos da relação, tanto para o servidor como para o ente público, requerer a aposentadoria compulsória, tanto para o homem quanto a mulher, quando estes completarem 70 anos. E no regime próprio não gera direito à indenização. Muito bem, pessoal, agradeço a sua companhia na aula de hoje. Fique atento que em breve teremos mais aulas de direito previdenciário, sempre atuais, e eu conto com vocês. Curtam aí cultive e espalhem nas suas redes sociais se você gostou da nossa aula. E convido você a acompanhar as nossas próximas aulas. Até mais!